Bom dia, uma linda segunda-feira para você. Talvez você está aí no feriado, né? Aí emendando o feriado, ou talvez você esteja indo para o trabalho, como eu. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Hoje de manhã é muito importante. Eu gostaria que a fé de Deus, que Deus nos dá, alcançasse você e que você entendesse o que é fé e que você vivesse pela fé. Eu quero te dizer uma coisa, que o mundo espiritual, ele é tão real, aliás, ele é mais real que o mundo físico. Porém, nós não podemos ver o mundo espiritual, mas existe uma coisa que nos dá acesso ao mundo espiritual. E essa coisa que nos dá acesso ao mundo espiritual, se assim podemos chamar essa coisa, ela é importantíssima, porque ela faz com que nós possamos acessar as coisas que teoricamente, teoricamente e muitas vezes na prática, por nós vivemos nesse mundo material, nesse mundo físico, nós não consigamos acessar essas coisas. Por quê? Porque existe um elemento que ele é fundamental para que você possa acessar o mundo espiritual e vai fazer com que a sua espiritualidade cresça de uma forma absurda e que o mundo material seja impactado de forma positiva através do mundo espiritual, porque as coisas primeiro elas acontecem espiritualmente para que depois elas possam acontecer fisicamente. Foi assim que Deus fez quando Deus criou o mundo. Deus criou o mundo no sobrenatural. E aí então aquilo que era sobrenatural se tornou natural. E esse elemento, vamos chamar assim, que faz com que nós possamos viver o sobrenatural no mundo material, se chama fé. E aí, o livro de Hebreus, ele descreve muito bem a respeito da fé. Acredito que em toda a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada está repleto de mandamentos de fé, de palavras de fé, mas o autor de Hebreus ele foi muito feliz em receber essa inspiração do Espírito de Deus para descrever a fé de uma forma formidável. E eu gostaria de ler alguns versos do capítulo 10 e do capítulo 11 que descrevem a respeito da fé para que nós possamos tomar posse, possamos nos apoderar dessa fé sobrenatural e fazer com que ela trabalhe ao nosso favor, para que a nossa vida seja repleta da fé. Mais um detalhe aqui: a fé é uma coisa que somente Deus pode te dar, só Deus pode te dar fé. Por isso que o apóstolo Pedro, ele chega para Jesus e fala assim: acrescenta-nos fé. Então, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele é que nos acrescenta a fé. Olha só o que descreve aqui a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus. Ela diz o seguinte: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Olha só, mediante o sangue de Jesus, porque apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era o lugar da habitação do Altíssimo. Então, hoje, através do sangue, mediante o sangue de Jesus, nós podemos acessar isso com confiança. Acessar isso não, acessar esse santíssimo lugar com confiança. Isso está descrito no capítulo 19 do capítulo 10, no verso 19. E no verso de 22 diz assim: porquanto acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência que era culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. No 23 diz: sem dúvida, mantendo inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Deus é fiel para cumprir a promessa, mas só tem acesso à promessa
aquele que se apodera da fé. Então, através da fé, nós podemos acessar a promessa de Deus. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Olha só a importância da igreja, diz aqui o autor de Hebreus, como muitos dizem, mas eu posso cultuar a Deus na minha casa. Sim, você pode cultuar a Deus na sua casa, numa reunião onde a igreja se instala, através, de repente, de uma reunião familiar, de uma célula. Isso é muito importante, mas nós não devemos perder a tradição de nos reunirmos como igreja num local apropriado. Diz a palavra de Deus aqui, no capítulo 27, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Nós não devemos ser inimigos de Deus, mas os amigos de Deus praticam a fé. E olha só o 35, isso é uma chave, irmãos, uma chave para mim e para você. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Olha só, nós precisamos perseverar, por isso que nós estamos aqui quase todas as manhãs lendo salmos e falando a respeito de fé. Diz aqui o 37, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, aqui está falando do Messias, de Jesus, mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Deus diz que não se agrada daqueles que não se aproximam dele através da fé. No capítulo 11, no verso 6, diz assim, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Olha só a importância da fé. Agora o autor de Hebreus, ele fala a essência do sentido da fé. E ele explica aqui de forma assim tangível, acessível, de fácil entendimento o que é fé. E eu creio que depois que ele escreveu isso, nós nunca mais vimos a fé como nós víamos ela antes. Olha o que ele escreve. Ele diz assim, olha, no capítulo 11, no verso 1, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Então a fé é algo que a gente não vê, mas que a gente tem certeza. Então, por exemplo, você está precisando de um emprego. Pela fé, você precisa ver esse emprego. Você precisa sentir que você está trabalhando naquela empresa do teu sonho. Isso é fé. E você precisa se apropriar, entrar diante de Deus, que está no santo lugar, no nome de Jesus, e tomar posse por meio da oração, por meio da declaração de fé. Eu vou trabalhar naquele lugar. Deus vai abrir para mim essa porta. Isso vai acontecer na minha vida. Ou então você quer casar, mas olha, eu já vejo meu namorado, vou contar um testemunho para vocês. Quando eu ia casar, eu jejuei 70 dias orando pela minha esposa e eu imaginei a minha esposa como eu queria. Olha, eu queria ela moreninha, eu queria ela assim, de cabelo lisinho, porque eu tenho cabelo enrolado. Eu queria ela meiga, eu queria ela assim, assado. E comecei a declarar para Deus, e comecei a orar para Deus, e comecei a falar para Deus como eu queria a minha esposa. E aí, bum, como aconteceu? Conheci a minha esposa lá na Bahia, longe de casa, 1.400 quilômetros da minha casa. E ela morava num bairro vizinho da minha casa aqui em São Paulo. Deus preparou tudo para que eu pudesse encontrá-la. Por meio da fé, irmãos, nós tomamos posse daquilo que é inacessível, aparentemente para nós. Mas olha uma coisa importante.
O autor do livro de Efésios, ele diz o seguinte, Efésios 3:20, que Deus faz ainda além do que nós pedimos ou imaginamos. Muito além, irmãos. Deus me deu uma esposa muito além daquilo que eu imaginava, muito melhor do que aquilo que eu esperava. Deus me deu um trabalho muito melhor do que aquilo que eu esperava, muito melhor do que aquilo que eu imaginava. Deus vai te dar, de repente, uma empresa, um noivo, um esposo, sei lá, vai tirar teus filhos da droga. A fé, irmãos, faz isso. A fé faz isso. Então, como diz aquela canção, viver por fé vale a pena. Viva por fé, não viva por vista, viva por fé. A fé é acreditar naquilo que você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer. Amém? Que Deus derrame fé no teu coração para você alcançar o inacessível, o inalcançável, aquilo que você nunca sonhou e nunca imaginou. Mas saiba de uma coisa, se você não tem fé, então você não consegue agradar a Deus. Mas se você tem fé, você consegue agradar a Deus. E o Salmos 19, ele diz o seguinte, que os preceitos de Deus são justos e verdadeiros. Os preceitos de Deus são justos e verdadeiros, eles são mais doces do que o mel. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana excelente e cheia, repleta de fé e de esperança. Persevera. Perseverar é um atributo, é um hábito, é uma qualidade de quem tem fé. Nunca desista, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Um beijo no teu coração, um lindo feriado para você, uma linda semana. Tchau, tchau.